Quem já não teve trabalho com escala de folga? Pois é, escala de folga em hotel ou pousada é uma enorme dor de cabeça. Chefes, gerentes que fazem escalas de folga concordam comigo. São tantas regras e acordos que com certeza alguma delas a gente erra. É muito difícil entender todas as regras impostas pela legislação, e mesmo para especialistas, sabe? Aquele contador que entende, advogado que sabe, sempre tem que consultar o livrinho antes. Não tem jeito. E foi assim, foi errando e acertando que eu consegui chegar num modelo de escala de folga que atende não só a legislação, mas também todas as necessidades dos funcionários do hotel. E olha que eu fiz isso lá quando eu trabalhava em redes hoteleiras, há muito tempo atrás. Foi na época que eu ainda era chefe de recepção que eu entendi que com fogo não dá para brincar. E com o passar do tempo, eu cheguei num modelo que me deu pouca dor de cabeça e ainda com as vantagens de que fica uma escala pronta para muito tempo, né? É só trocar nome de funcionários. Os funcionários quase que pararam de reclamar, porque se funcionário não reclamar, não é funcionário, concorda? Acabei de vez com as horas extras, que tanto me encheu o saco, e tive muito mais tempo para me preocupar com o que de fato importa, que são os hóspedes. Então vamos lá, vamos ao modelo de escala de folga que vai facilitar a sua vida. E essa escala de folga serve para qualquer setor. Vamos ao modelo de escala de folga. Tá? Primeiro, essa escala de folga, ela atende todas as questões legais e trabalhistas que você possa vir a ter. Tá? Ela também atende às necessidades dos funcionários que dela estão participando. Elimina totalmente as horas extras, você só vai ter hora extra se você quiser. E atende todas as solicitações de troca de folga por necessidade do funcionário ou por sua necessidade do hotel. Então você fica bem tranquilo com ela. Primeira coisa, você tem várias regras que seguir. Se você não adotar essas regras, você não vai conseguir fazer essa escala de folga. Então são regras bem simples, tá? A primeira delas é colocar na política da empresa. Então você tem que colocar na política da empresa, sabe aquela política que quando o funcionário é contratado, que você tem, eu tenho certeza que você tem, que são as políticas da empresa, como o funcionário tem que se comportar, se vestir, horário de chegada, horário de saída, você vai colocar que a escala de folga também está lá. Você entrega no momento da contratação e aí evita qualquer questionamento legal de que, eu não sabia. Você tem que ter horários de trabalho bem definidos. Sem você ter horário de trabalho bem definido, você não tem funcionário contratado. Isso é parte legal. Em vez de ter um folguista, digamos, para a recepção que são 3 turnos, que turno da manhã, da tarde e da noite, aí você tem um folguista. Em vez de ter um folguista, tenha 2, com a mesma quantidade de funcionários. Então, você tem um de manhã, um à tarde, um à noite, um folguista. Você vai ter um de manhã, 2 folguistas e um à noite. Continua sendo 4. Você vai entender na hora que eu te explicar. Porque aí, esses 2 folguistas, um folguista vai fazer só folgas no período da manhã e outro folguista vai fazer só folgas no período da noite. Isso vai garantir que ele tenha pelo menos um período da vida dele para descanso pessoal. Tenha sempre folgas duplas. Folgas duplas. Você tem a semana de trabalho, no final de semana alguém vai ter 2 folgas, no sábado e no domingo, ou na sexta e no sábado, ou no domingo e na segunda, você que escolhe, mas sempre tem a folga dupla. A folga dupla facilita com que o funcionário venha a atender melhor os hóspedes, ele vai estar mais descansado e ele sabe que ele vai ter uma folga, que ele vai ter 2 dias para descansar. Faça a divulgação da escala de folga, pelo menos com 1 mês de antecedência. 1 mês. Se você chegar com a escala de folga com 1 semana, a lei não vai te encher o saco. Mas se você chegar com 30 dias, com 1 mês de antecedência,
Ninguém vai te encher o saco, nem funcionário, nem a legislação. Se chegar antes, então, se chegar com a escala de folga pronta para 6 meses, melhor ainda. Evita qualquer problema. Se alguém precisar fazer troca de folga, se alguém do seu funcionário precisar fazer troca de folga, com pelo menos 15 dias de antecedência, tá? Mantendo todas as regrinhas que tem que ter na escala de folga, tá? Tem que ter, as regrinhas elas não podem trocar, tá? Então, se a pessoa chega antes, 7 dias de antecedência, fica mais difícil trocar, porque você tem que ajustar a escala de folga depois, né? Então, se você botar a regrinha com 15 dias de antecedência, vai facilitar que haja as trocas, e com isso vai reduzir o número de trocas em muito tempo. É lógico que tem aquelas trocas de folga que são necessárias, urgência, aconteceu alguma coisa. Então, aí você tem que trocar, né? A troca de folgas entre funcionários de turnos diferentes, você tem que tomar um cuidado especial, tá? Que é melhor para manter a saúde do funcionário. Se ele sai às 11 da noite e tem que pegar o turno às 7 da manhã, que horas que esse cara vai dormir? Ele não vai dormir. E simplesmente ele vai virar à noite, vai ter 2 horas de sono e vai trabalhar cansado. E ele trabalhando cansado, ele vai atender mal os seus hóspedes. Então, pelo menos exija 12 horas entre um turno e outro. Ou seja, o camarada quer trocar com o turno da manhã, ele tem que estar de folga um dia antes para poder trocar o horário. Ou então, aquele rapaz que sai às 7 da manhã, se ele for trocar com outra pessoa, que é às 3 da tarde, não vai dar. Então, sempre tenha 12 horas de diferença entre um turno e outro, caso haja troca de folga troca de horário entre um turno e outro. Não existe dia fixo de folga, tá? Esquece aquele negócio, a pessoa só folga na segunda, ou só na terça, ou só no domingo, tá? E aí você consegue fazer uma escala de acordo com a necessidade do hotel, sem fixar uma norma para que haja direito adquirido. Imagina, se você coloca a pessoa para folgar toda terça-feira e um domingo por mês, passou mais de 6 meses, é direito adquirido. Se você trocar a folga dela, você não vai mais poder, tá? Então, presta bem atenção nisso que eu estou te dizendo. Não faça folgas com dias fixos na semana. Quantidade de folgas que tem que ter, tá? Para você não ter hora extra. Quantos domingos tem no mês? Tem 4 domingos? São 4 folgas. Quantos feriados tem no mês? Tem 2 feriados? Esses 4 domingos, mais esses 2 feriados, são 6 folgas. A escala 6x1. Isso é o que a lei te obriga. Se você considerar os feriados que tem no Brasil, ela vai ficar de uma forma normalizada 5x1. Então, essa escala 6x1, ela é o que a lei obriga. Mas, se você considerar todos os feriados como folgas obrigatórias, né? Assim, você não paga hora extra. Então, você vai ter que dar, pelo menos, sua escala vai ficar 5x1. Ou seja, você tem os 4 domingos, né? Mais 2 feriados, ou um feriado, você tem 5 folgas no mês. Existe um limite que você não pode quebrar. É uma regra obrigatória. Ninguém pode passar mais de 6 dias trabalhando entre uma folga e outra. Tá? Então, se chegou no 7º dia, a pessoa está trabalhando, você pode ter sanções na legislação. E essa escala de folga, que eu vou mostrar para vocês agora, ela tem uma lógica contínua, que ela segue do primeiro dia de adoção, ou seja, a partir da primeira vez que você fizer, ela vai seguir uma sequência lógica. Por isso que dá para fazer essa escala por um longo período de tempo. Eu apelidei ela de escala estilo ondas. Vamos lá para o modelo. Ela fica mais ou menos com essa cara aqui, uma escala de folgas ao estilo onda. Então, você tem aqui as folgas dos funcionários, os 3 turnos, né? Turno da manhã, da tarde e da noite, com os 2 folguistas, né? E você vê que ela forma como se fosse ondas.
Então, vamos ao modelo que eu fiz de escala de folga. Esse modelo você pode entrar no nosso site, www.sndhotelaria.com.br. Meu nome é Mário César Nogales, e você pode ir lá no site, na parte de livraria, né, e você encontra essa escala de folga lá, para se você quiser pegar ela como modelo, tá? Então, ela é bem simples de preencher. Você vem aqui, coloca o nome do seu hotel, o nome do hotel, você coloca aqui o número do seu CNPJ. Estou inventando um aqui. Tá? E o setor é recepção. Aí, digamos que eu quero fazer a escala para 2026, para o mês de março. Tá? Então, ele já me conta quantos domingos tem, eu vou ter que saber quantos feriados ele tem. Tá? Então, digamos que nesse mês de março de 2026 tenha um feriado. Então, ele tem um total de folgas de 6 folgas. Tá? E aí eu vou começar a fazer a minha escala de folga. Tá? Então, se você ver aqui, né, eu tenho aqui o nome dos funcionários, tá? O turno que corresponde a cada um deles, turno da manhã das 7 às 11, e depois do meio-dia às 15h20, ele tem uma hora de descanso, o turno da tarde das 15 às 19, turno da noite das 23, ele sai às 7h20 da manhã, e o turnante conforme o horário em escala. Eu venho aqui e coloco o nome do funcionário, o horário que ele trabalha, o horário que ele está registrado e a função dele. Eu venho aqui, eu vou colocar as escalas de folga. Então, eu já tinha essa escala pronta, né, do mês anterior. Aqui é a folga que ele tinha no mês anterior. Tá? E aí começa a escala de ondas, né? Ele folgou nesse último domingo, pessoal, esse rapaz aqui da noite, né? Deixa eu marcar aqui, esse rapaz aqui, ele folgou no último sábado e domingo, teve a folga dupla, e aí veio a sequência de folgas. Note que esse rapaz que está aqui, ele é o folguista da noite, tá? Então, ele sendo folguista da noite, né, ele está trabalhando à tarde, nesses dias aqui. Aqui ele vem para a noite. Lembra, entre um turno e outro, um descanso de pelo menos de 12 horas? Então, ele saiu aqui às 11, ele sai aqui às 11 da noite de sexta-feira, ele vai trabalhar às 11 da noite de sábado, ou seja, passou mais que 12 horas para ele atender aqui. Passou, na verdade, 24 horas para ele vir nesse período noturno, tá? Então, ele vem aqui à noite, folga, depois ele volta à tarde, continua à tarde até a próxima folga do rapaz da noite, tá? E assim consecutivamente. A mesma coisa acontece com esse outro folguista aqui. Esse folguista, ele vai fazer só o turno da manhã. Então, aqui ele está à tarde, ele vem à tarde, ele folga, vem para amanhã, depois ele vem para a tarde, continua à tarde, ele folga, vem para amanhã, continua à tarde, e assim sucessivamente, tá? Até ele folga. Então, você vê, se eu prosseguir aqui no mês, essa escala aqui, ele já ajusta os dias do mês para você conforme o período que você quer, e ele considera que só o X é folga. Tá? Então, dentro do mês tem marca com X, fora do mês marca com F, que é o mês seguinte. Aqui já não é março, aqui a partir daqui, né, acabou o mês de março, a partir daqui é o mês de abril de 2026, onde tem as folgas futuras dele. Tá? Então, essa escalinha aqui que eu montei, ele já faz o seguinte, tá? Ele já conta os horários de trabalho, ou seja, se você colocar aqui, ele vai dar 44 horas semanais. Se você alterar, eu colocar aqui que ele sai às 10h30 e volta meio-dia, ele vai trabalhar 41 semanais, ele não vai mais trabalhar 44. Tá? Então, você tem que colocar o horário certinho aqui para dar as 44 semanais. Né? Nessa escala, a hora que você coloca o nome lá, deixa eu trocar o nome aqui só para vocês verem. João Kleber. O João Kleber aqui, né, ele já conta quantas horas, qual é a carga mensal de trabalho que ele tem que ter. A
carga do mês, 183 horas e 20 minutos. Tá? Então, ele vai trabalhar 183 horas e 20 minutos e vai ter um saldo zero. Tá? Por quê? Porque ele tem um número de folgas aqui do mês, são 6. Quando você vem aqui, 6 folgas, tem o número de folgas do mês 6, ele não tem nenhuma folga extra, porque ele teve 6 folgas aqui no mês, ó, dia 4, dia 10, dia 16, dia 21, dia 22, dia 26. E aí a próxima folga dele já é fora do mês. Então aqui deu o total de 6 folgas. Tranquilo. Então você não está devendo nenhuma folga para ele. Os outros estão devendo para você uma folga. Eles estão folgando a mais. É lógico, isso vai ser compensado no mês seguinte. No momento que você fizer a escala do mês seguinte, ela já vai compensar. Então aqui vai aparecer positivo que você tem, eles têm horas devendo para você. Tá? Imagina agora, deixa eu colocar uma folga aqui para o João Kleber a mais, né? Tá vendo? Ele está devendo hora para você. Agora, se eu colocar folgas a menos, o que acontece? Tá? Você vê que fica negativo aqui, isso quer dizer que você terá 7 horas e 20 de hora extra. Tá? Então, essa escala aqui ela já está pronta para isso. Tá? Então, digamos, vamos mudar para abril aqui, para ver o que acontece. Aí eu pego os que eu tenho aqui, né? Da última semana do mês, o que aconteceu. Né? Eu venho aqui e... Tá? Então, isso aqui, que era folga, virou só anotação de folga, e aqui que está dentro do mês, eu coloco a folga como folga do mês. E aí você vê que ela continua, né? Aqui, ó, se for ver, você começa a ajustar a escala de folga. Você vem aqui, apaga tudo isso. Aqui apaga tudo isso aqui. E você começa a fazer a escala de folga. Então, ele folgou aqui no sábado, a próxima folga dele vai ser na sexta, esse aqui na quinta, sábado e domingo, folgou. Agora a folga desse aqui vai ser sábado e domingo, esse é sexta. Você vê que ela é em onda, ela é fácil de fazer. Ah, mas você vê que acontece aqui, ó. Próximo a folgar no final de semana é o rapaz do período noturno. Então, ele vai folgar aqui, ó. Certo? O que acontece aqui? Lembra que não pode ter mais de 6 dias entre uma folga e outra? Você coloca uma folga aqui para acertar o seu calendário. Tá? Então você vai ver que a próxima que vai folgar aqui é o que cobre à noite. Você já pode deixar determinada a escala dele. Né? E a próxima aqui, sexta. Aqui. Então você vê, facilitou o seu trabalho. Você vai ver aqui que, ó, aquele que tinha folgado 6 folgas, hoje o João Kleber folga 7. E os demais folgam 6 dias. Aqui ele tem só 4 domingos e só um feriado. Imagina que fosse 2 feriados. Pronto. Todo mundo estaria zerado, né? É só o João Kleber que teve 6 folgas no mês anterior. Você agora, ele estaria tendo uma folga a mais para ficar igual a todo mundo. Então você vê, é uma escala de folga simples, fácil de utilizar, que você pode adotar quando você quiser. E na hora da impressão, ela só vai imprimir o que interessa, ela vai imprimir somente esses dados aqui, que você pode estar em PDF, para publicar do jeito que você quiser, tá bom? Então isso aqui você pega lá no nosso site, www.snhotelaria.com.br.